A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Vamos fazer uma oração. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim é o Senhor ao redor do seu povo, guardando, livrando, restaurando, curando, santificando. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo a lei do Espírito e vida. Muito obrigado, Deus, por essa escola dominical. Agradecemos pela vida do nosso pastor, João José de Gouveia, que tem sido um canal de bênção para as nossas vidas. Nos abençoa, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a nossa fortaleza no tempo da angústia. Vemos isso lá em Salmo 37, versículo 39. Só o Senhor, só o amor de Deus tem o poder de transformar as nossas vidas. Só o amor de Deus tem o poder de transformar as nossas vidas. Vemos isso lá em Atos capítulo 9, versículo 32 a 43. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também os santos que habitavam aonde? Elida, e achou ali um homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia o quê? 8 anos, como paralítico. E disse Pedro a Enéas, Jesus Cristo te dá o quê? Saúde. Levante-te e faz o quê? A tua cama. Ele logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram aqui ao Senhor. Lá no versículo 40, pulando um pouquinho. Mas Pedro, fazendo sair todas as pessoas do quarto, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. E, vendo a Pedro, assentou-se. E, dando-lhe a mão, levantou-a e encaminhou para quem? Para os santos e para as viúvas. Então Pedro chamou quem? Os santos e as viúvas, e apresentou-lhe viva. Isso foi notório a toda Jope, e creram em quem? No Senhor Jesus. E vemos o que? Esse texto destaca o ministério de Pedro nas regiões costeiras da Judéia. Vemos algo muito importante, ilustra o estado de paz em que a igreja vivenciava, que a igreja desfrutava. Era uma viagem de inspeção e de reconhecimento. Lida e Sarona fazia parte dos territórios da onde? Da Judéia e Samaria. Ficava localizada a 18 quilômetros a sudoeste de Jope, um importante porto. Rota para a Babilônia e rota para o Egito, local de grande influência. O termo santos foi designado para demonstrar os cristãos que se converteram a partir dos ministérios de Filipe, em Atos 8:40, e Pedro, em Atos 8:25, os cristãos dispersos da igreja de Jerusalém. Esse termo santos refere-se à posição espiritual e não à condição espiritual, porém descreve o processo de santificação que o Espírito promove nos cristãos, conforme 1 de Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência de Deus em santificação no Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Somos eleitos segundo a presciência de Deus, somos santificados no Espírito Santo e o sangue de Cristo que nos marca, nos traz graça, nos traz paz, de forma o quê? Multiplicada. O primeiro requisito da transformação é conhecer as razões do sofrimento que nos alcança. Qual é a razão do sofrimento? O sofrimento pode ter várias razões: pecado, erro, disciplina, provação, plano de Deus, para que o nome dele venha a ser glorificado em nossa vida. O sofrimento é consequência da real necessidade. 8 anos de paralisia. Então, podemos estar com algum sofrimento ao decorrer de muitos anos.
pelas pisaduras de Cristo nós somos o quê? Sarados. Então, esse estado de sofrimento que perdura por muitos anos, então o Senhor Jesus dá um basta e nos retira desse sofrimento. O sofrimento contrapõe-se no curso natural da vida. Jazia na cama há muito tempo, né? Jazia na cama há muito tempo. Não é algo normal. Então, no curso da nossa vida, vamos ter crises, vamos ter momentos difíceis, mas o Senhor, pelas pisaduras dele, nos sara. O sofrimento, o deserto, ele é o quê? Temporal. Logo que passamos a entrar no deserto, o Senhor vem ao nosso encontro e supre todas as nossas necessidades. O deserto é algo passageiro em nossa vida. Segundo requisito da transformação é conclamar a mudança do quê? De status. Vemos isso aonde? Lá no versículo 34, mudando do sofrimento para a alegria, mudando de vestes de tristeza para vestes de alegria. O Senhor é a nossa alegria. Então, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela amanhã. A alegria do Senhor é o quê? A nossa força. A mudança do status é originária em quem? Em Jesus. Pedro diz, Enéas, Jesus te cura. Então é o Senhor Jesus que nos cura. A bênção vem dele. A mudança de status é imediata e completa. Cura total, física, mental, espiritual, as nossas emoções, o nosso passado, a nossa vida, o Senhor traz cura, o quê? Completa. A mudança de status provoca o quê? Obediência. Enéas obedeceu o quê? Imediatamente. O terceiro requisito da transformação é colher bênçãos decorrentes dessa situação que vivenciamos. Quando o sofrimento é retirado, a bênção divina tem grande alcance na nossa vida. Então o Senhor vem com a mão dele e retira todo o sofrimento que está afetando a nossa alma, o nosso sentimento, o nosso coração. A bênção divina é constatada a todos. Todos viram com convicção o conhecimento do poder de Deus. Então, o poder de Deus se aperfeiçoa ao quê? Na nossa fraqueza. A bênção divina tem grande influência. Cidade de Jope, planilha de Saron, do Carmelo a Jope. Então, a bênção divina tem grande influência onde? Na tua casa, na tua parentela, na tua vizinhança. A bênção divina produz conversões ao Senhor. São mudanças de vida. Deixamos as coisas que para trás ficam e corremos para a soberana vocação do Senhor. Então, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Então, Ele tem um caminho novo para as nossas vidas. O quarto requisito da transformação é manter firme o quê? A esperança. A esperança não deixa se abater pelas doenças, pelas dificuldades ou pela morte. A esperança é algo primordial. Cristo Senhor Jesus é a nossa esperança. A esperança não é abalada pela tristeza que sentimos quando perdemos amigos ou perdemos algo importante na nossa vida. Então nós vemos o quê? O Senhor Jesus muitas vezes disse, não chores. Então ele estanca o quê? As nossas lágrimas, tirando a causa o que nos é impossível de fazer. Aquilo que é demasiadamente difícil para nós, é possível para o nosso Deus. Os olhos do Senhor percebem todas as nossas tristezas. Em João 14, 27, não se turbe o vosso coração. Não tenha o quê? Medo. Não tenha medo. Né? Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão o quê? Consolados. Marcos 5, 36. Não tenha medo, tão somente o quê? Creia. E nós vamos ver o quinto requisito da transformação, sua capacitação para o ministério. De pescador de peixe foi chamado para pescar o quê? Homens. Então nós vemos que Pedro se tornou um discípulo de Jesus para ser o quê? Pescador de homens. Ele era irmão de André, que era discípulo de quem? De João Batista. No cumprimento da promessa, recebeu o quê? O Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, versículo 1. Então ele recebeu o Espírito Santo, recebeu dons e frutos do Espírito. Tornou-se ousado, pregando o quê? E enfrentando as autoridades judaicas. Abriu as portas do reino aos judeus, samaritanos e gentios. Foi instrumento de Deus, operou milagres,
Seja um instrumento de Deus na sua vida. Seja um instrumento de Deus na sua casa, na sua vizinhança, por onde quer que você seja. Seja um instrumento de Deus para louvor da glória dele. Então nós vemos o quê? Que ele teve dons ministeriais, mestre e pastor. O mesmo Senhor Jesus Cristo que transformou a vida de Pedro, né, de um simples pescador de peixes, e transformou para pescador de homens, e transformou a vida de Enéas e de Tabita, quer também transformar a sua vida, para que você ande de bênção em bênção, de glória em glória e de louvor para a glória de Deus. O aperfeiçoamento da igreja processa-se através dos ministérios, dos dons do Espírito Santo e das operações de Deus. Queridos, vamos para as salas de aula, vamos fazer uma oração. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela vida do presbítero Luciano e pela vida da presbítera Simone, que fazem parte do comitê da IBD, juntamente com a irmã Ana. Abençoe, Senhor, o ministério da IBD, abençoe a vida dos professores e abençoe, Senhor, a vida do nosso pastor João José de Gouveia, que tem sido um instrumento e um canal de bênção para as nossas vidas. Entregamos, Senhor, a vida dos teus filhos nas tuas mãos e que eles sejam honrados e visitados por ti ao decorrer desse dia e ao decorrer da semana, no nome santo de Jesus. Vamos para as nossas salas de aula, vamos para uma aula abençoada com a irmã Rita, com as crianças. Ela vai ler lá em Isaías capítulo 40, Deus controla todas as coisas, inclusive o nosso futuro, e Deus trabalha em prol das nossas vidas. Teremos uma aula muito especial com a irmã Vanderleia, que vai utilizar os bonequinhos. A aula dela tem sido uma bênção. Dá uma olhadinha nas aulas dela, que você vai se surpreender como ela é usada por Deus. Vemos algo muito especial, ela trabalhando com o rei Acabe e também com o rei Josafá. Vamos ver uma aula com o diácono Rinaldi, Marcelo Rinaldi, vai tratar do erro fatal e vai tratar também como Deus cuida da nossa vida para nós desviarmos da aparência do mal. Teremos uma aula abençoada com a presbítera Simone para os jovens, onde ela vai tratar dos dons do Espírito Santo. Teremos uma aula abençoada com os homens e com as mulheres, com o presbítero Maurício e com a irmã Larissa, onde nós vamos ver princípios e objetivos do Espírito Santo. Veremos o ágape de Deus na nossa vida e vamos ver como Deus trabalha por meio dos dons espirituais. Queridos, tal como Cristo manifestou a glória do Pai, assim a Igreja de Cristo, a noiva de Cristo, o seu corpo, manifesta a glória de Deus. Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada, um domingo abençoado e um término de mês tremendo para a glória de Deus. Que Deus te abençoe no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe.